É só checar aqui se já está gravando. Já iniciei a gravação, tá bom? Então, boa tarde a todos. Qualquer coisa, por favor, alguém abre o áudio e fala comigo. Vocês estão vendo a apresentação aí? Alguém abre o áudio e já me responde. Sim, professor. Estamos Então, sim. vamos dar início aí. Pessoal, se eu não me engano, esse é o quarto capítulo, tá? Condições, recursos e as comunidades do mundo. Nós vamos dar uma faladinha hoje de como essas condições e recursos, tá, moldam as comunidades dentro do nosso planeta, né? O que vocês estão vendo aí é um mapa. Essa bandeira representa os diversos biomas, né? Tem animais dos diversos biomas, por isso que eu escolhi. E vocês têm aqui embaixo os biomas mundiais, o mapa de bioma mundial, e à sua direita o mapa de bioma, tá, brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa hoje, tá bom? Nós vamos entender hoje como as condições e recursos influenciam as comunidades, tá? E qual a escala está sendo utilizada para estudar as comunidades. Então, o clima em uma escala ampla, tá? Ele vai determinar a distribuição dos organismos. Mas quando nós falamos de uma escala local, tá? O solo e a composição química da água podem determinar essas distribuições. Então, muito do que a gente vê nesse mapa, por exemplo, que é o mapa dos biomas mundiais, ele está determinado por clima, né? Então, o que a gente vê aí é uma questão climática. A gente vai falar um pouquinho, né, no mapa do Whittaker e como é que esses biomas são determinados mundialmente. Mas quando a gente pega, por exemplo, numa microescala, tá? Quando a gente pega as fitofisionomias da caatinga, nós temos espécies, por exemplo, como a aroeira, né? E como o angico, que ele ocorre em determinados locais da caatinga, mas não ocorre em outros, né? Porque isso está dependendo de quê? De solo local, da composição química do solo naquele local. Tá bom, pessoal? Nós temos aí, por exemplo, olha só, a gente tem várias formas de caatinga para representar isso, né? Vocês têm aí a caatinga, né, sobre afloramento rochoso, em que você vê mais ou menos uma grande quantidade de cactáceas, tá, sendo encontradas nessas regiões, tá bom? Uma comunidade de caatinga em regiões mais altas, e se ela tiver sob afloramento calcário, você pode aí ter mata seca, não é o caso desse aqui. Esse aqui tem um caso até uma cactácea aqui inserida. E por fim nós temos também, né, uma caatinga normal, que é uma caatinga arbustiva arbórea, que é o caso da terceira, tá, figura. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Nós temos aí, para quem vai, né, para a serra, encontra matas parecidas com florestas semidescidas ou florestas estacionais, região de Tianguá, ali, né, tem muita mata. Então parece que, né, modifica muito a rede de um local para o outro. Continua sendo tudo caatinga? Continua. Mas o porquê que mudou? Né? O que mudou foi a questão de escala, né? A escala, aquilo numa escala local, aquilo é muito diferente. E temos também a escala regional, como por exemplo, né, podemos citar as montanhas, as próprias serras, a serra que a gente vai citar um pouquinho, né, as serras do Ceará barrando aí chuva em uma região e formando o semiárido na região do Barlavento, né? Então nós temos a barra-vento, em que vai barrar o vento e receber a precipitação, e o lado, tá, oposto, em que nós temos aí uma região mais seca. Um exemplo disso é a Serra da Meruoca. Se a gente subir a Serra da Meruoca, nós temos um lado que é o sertão bem seco, né? Para quem está indo daqui para lá, consegue pegar essa parte aí bem seca, e do outro lado uma parte bem mais úmida. Tá bom, pessoal? Falando de uma escala ampla, né, nós temos aí os padrões climáticos em grande escala. A Terra, como vocês sabem, ela não está disposta a 90 graus. O seu eixo de rotação tem uma leve inclinação. Essa inclinação, tá,
define a quantidade de radiação que atinge a atmosfera. Então nós temos aí, nesse exemplo aqui, é o solstício de verão, né? Nós temos aí o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul, tá bom? Então o Sol está incidindo com maior, tá, radiação no hemisfério norte, tá bom? Tem uma época do ano que isso vai estar invertido e aí nós teremos uma maior radiação nessa parte de baixo. Isso faz com que a gente tenha a variação climática ao longo do globo. Nós, né, da região aqui, porção do Ceará, que estamos nessa região e muito próximos ao Equador, acabamos não sentindo tanto essa variação de radiação, o que faz com que nós tenhamos aí um verão o ano todo. Em outras palavras, a gente tem, na verdade, né, a radiação não define, tá, a nossa quadra de crescimento ou não, mas a quadra chuvosa, tá, define se as plantas vão crescer ou não. Aqui nós temos um outro detalhe que nós vamos falar já, como a escala regional influencia, tá, o clima regional aqui do semiárido. Explicando, né, um pouquinho mais, nós podemos então pressupor que esses padrões climáticos em grande escala, eles acabam determinando os desertos, os grandes desertos. Os grandes desertos sempre ocorrem, tá? Quase todos eles, se não todos, ocorrem nessa região de 30 graus de latitude, ou norte, ou sul. Por que isso? Tá? É o que nós chamamos, tá bom, de células de Hadley, tá bom? Para quem não sabe como que se escreve, deixa eu colocar aqui, cadê? Tela, ponteiro, caneta, né? Então nós temos aí as células. Tentando escrever aqui, eu sou horrível para escrever com mouse, mas tudo bem. De Hadley, né? Depois vocês podem procurar no Google aí, né? Então as células de Hadley, elas vão dizer o que está acontecendo aqui. O que eu quero dizer com isso? Tá? Nós sabemos que a maior incidência de Sol está na região do Equador. Né? Então essa região aqui até 30 graus, deixa eu mudar aqui o ponteiro, tá? Para meu ponteiro normal, cadê? Deixa eu desmarcar essa caneta. Então nós sabemos que dessa porção até essa porção, ó, daqui até aqui, volta. Deixa eu pegar aqui a tela de novo, deixa eu colocar um marcador aqui. Então daqui, né, até aqui, nós temos aí uma alta incidência de radiação solar. Mas olha só que interessante, a maior parte da radiação ocorre aqui, no Equador. Então, o ar começa a se aquecer, com a temperatura aumentando, ocorre uma evaporação e uma evapotranspiração dessas florestas que ocorrem aqui maior, fazendo com que o ar comece a se levantar. É só vocês pensarem, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então ele sobe, né, para a atmosfera, indo em direção, tá, às regiões de 30 graus de latitude. À medida que ele eleva, ele começa a esfriar. Se vocês lembrarem disso, né? Se vocês lembrarem das aulas de física e química, à medida que o ar esfria, ele retém menor umidade. Então, olha só, ele esquenta, à medida que ele vai esquentando, ele vai aprisionando umidade e vai subindo. À medida que ele sobe, ele esfria. Quanto mais alto, mais frio. Né? À medida que ele vai esfriando, então ele vai perdendo a capacidade de reter umidade. E como ele está se deslocando para essa região, ó, que ele está subindo, ele começa a chover nessas regiões aqui ao longo do caminho. Da mesma forma, para a região sul, ele vai chovendo para cá. Quando ele chega aqui nessa região, né, ele já está o quê? Ele já está começando a ficar muito seco. E aí o que acontece? Ele já baixa, né, ele vai baixar, porque ele está frio, ele vai esfriando, então ele vai baixando. À medida que ele vai baixando, né, ele também já perdeu toda a umidade. E aí ele começa a aquecer de novo. Quando ele começa a aquecer de novo, ele começa também a roubar a umidade daquela região. E agora ele vai migrar, já que ele está frio, né?
ele vai migrar para essa região de cá. Ele está frio, então ele vai migrar para a região que está quente. Então ele fica fazendo esse ciclo. Então o que acontece? Ele sobe quente, levando umidade, e vai chovendo. Chega aqui frio, como ele está frio, ele vai voltar esquentando, né? Voltar para cá frio, na verdade ele não vai esquentar, né? Ele vai voltar frio, mas ele vai voltar roubando a umidade que estava na parte baixa. Então as chuvas ocorrem nessa região, enquanto essa região tem um arroubo, né, de umidade. Então nessas duas regiões aqui, 30 graus norte e 30 graus sul, ocorre o roubo da umidade, formando quem? Sem chuva forma quem? Desertos. Enquanto nessa região aqui que chove muito, nós temos quem? As florestas. Então nós temos aí os desertos quentes a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul. Beleza, pessoal? Foi mal aí a quantidade de rabiscos, tá? Então vamos para o próximo slide. Tá? Deixa eu colocar aqui o meu ponteiro. Né? Então nós temos aí então os 30 graus de latitude, 30 graus norte e sul, explicando os grandes desertos pelas células de Hadley. Tá? Nós também temos essas mesmas coisas em relação, porque as mesmas correntes de ar, elas também influenciam as correntes marítimas. Tá? A temperatura influencia essas mesmas correntes. Então nós temos aí as correntes, né, que são quentes aqui na região do Equador, migrando para as regiões mais ao sul, tá? E da mesma forma, né, as correntes, né, ao sul, do lado do norte, também migrando para a região mais fria. Da mesma forma, as correntes frias migram para a região do Equador, né? Então as correntes ficam fazendo mais ou menos esse sentido, né? Então nós temos aí que na região, no lado norte, a água gira no sentido anti-horário, enquanto, né, no lado, é isso mesmo, anti-horário? Anti-horário, enquanto na região sul, ela migra no sentido horário, né? Se a gente inverter o relógio aí, é isso mesmo, né? No sentido horário. Então nós temos aí, tá, as correntes. Interessante pensar e observar, né, pessoal, que nós temos aqui, ó, nessa região aqui, quando a água vem, né, vem aquecendo, ela vem subindo. E ela bate aqui nessa região aqui, próximo à plataforma continental, gerando as correntes de ressurgência. Da mesma forma, ela bate aqui nessa região aqui, né? Então, nessas regiões, são as regiões que têm o maior estoque pesqueiro. Ó. Nós temos aqui uma região, nós temos aqui outra. Ó. Então, essas regiões aqui são as regiões de maior estoque pesqueiro do mundo. Tá? Nós temos aqui na África. Por quê? Porque a corrente vem quente, ela vem subindo, né? À medida que ela vai se deslocando, nesse caso aqui ela vem fria, né? Só que à medida que ela chega próxima à plataforma continental, né, ela vem arrastando, ela vem do fundo, tá bom? Na verdade aqui nessa região não tem, eu desenhei errado, cadê meu mouse? Tá? Nessa região aqui não tem tanta ressurgência, nós temos ressurgência aqui, nós temos ressurgência aqui e nós temos ressurgência aqui, tá? Eu vou explicar o porquê. Olha só, a corrente quando vem fria, água fria fica embaixo do oceano. Água quente por cima. Se você aquecer a água ou estiver numa represa aí, né, você vai perceber que a camada de água quente está por cima e de água fria está por baixo. Tá bom? Então, olhando isso, olha só, essa água vem pelo fundo, no fundo do oceano. Quando ela chega aqui na plataforma, ela vem se movimentando. Tá? Aqui está mais raso. Então ela pega toda aquela matéria que está no fundo do oceano e traz para cima. Porque ela vai se aquecendo, tá? De forma que ela mexe com o leito do oceano. Se ela mexe com o leito, ela traz nutrientes, formando regiões de alta produtividade aqui na costa da África, aqui na Califórnia, tá? E aqui nessa região, nessas duas regiões aqui, ó, nessa aqui e nessa aqui, mais especificamente. Tá? Nós temos aqui também um grande estoque pesqueiro, tá? Aqui nessa região, um com estoque pesqueiro também alto, tá bom?
Nós temos um estoque pesqueiro bom aqui assim, mas não é como é Antártica, ninguém liga muito, tá? Mas as regiões que tem mais peixe do mundo são essas regiões que eu estou marcando aqui, ó. Essa, 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 essa e essa. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? São as regiões em que ocorre a maior parte do estoque pesqueiro do oceano. Deixa eu lhe permitir aqui alguém entrar que pediu agora, tá? Então, basicamente, pessoal, nós temos aí as regiões de grande estoque pesqueiro no mundo, pois a corrente marinha vem por baixo. Dessa mesma forma, né, aí a gente está mostrando de novo a mesma coisa, tá? Só que agora mostrando as regiões biogeográficas oceânicas, tá? Então nós temos aqui, ó, no vento alísio do Atlântico, né, as correntes marítimas são influenciadas também pelos ventos, e aí nós temos aí então, tá? Aqui uma região de estoque pesqueiro, aqui outra região da mesma forma, tá? Essa região aqui da África e essa região aqui, né, na América do Sul, e aqui nós temos também, né, a região aqui da Califórnia, tá bom? Que são correntes frias que levantam aí, tá bom, nutrientes necessários, gerando as correntes de insurgência que aumentam aumentam o estoque pesqueiro, mais nutrientes, tá bom? Nós acabamos aí tendo, então, acaba tendo maior biodiversidade, maior estoque pesqueiro. Da mesma forma, né, um padrão climático em escala intermediária é o que a gente vê, tá? Principalmente no Ceará, nós temos aí, por exemplo, Fortaleza, né? Os ventos soprando da região, né, das regiões oceânicas para as regiões continentais, e aí nessa região aqui você tem a chuva, enquanto desse outro lado, né, você tem aí, como a chuva já acabou, né, a corrente de ar ela esfria, ela vem descendo e vai arrastando aí toda a umidade, tá bom? Então ela captura a umidade, resultando em pouca chuva do lado de cá e muita chuva do lado de cá. Isso muda os padrões de diversidade localmente e regionalmente. Nós temos aí então, né, o Ceará, só mostrando para vocês, em questão de altitude, né, o nosso estado está aqui, né, nessa região, deixa eu mudar aqui para o ponteiro, né, nós temos aí o Ceará nessa região aqui, então nós temos aí essa região que é bem baixa, mas aqui começa, tá, uma cadeia montanhosa. Aqui, né, aqui já tem picos, aqui picos do Piauí, já perto do Piauí, aí, né, nós temos aí uma região que é mais alta, não é à toa que é picos aqui nessa proximidade, então tá lá picos mais ou menos nessa região aqui sim, nós temos aí uma região mais alta, tá? Essa região mais alta que nós temos aqui, ela já começa a barrar todo o vento que vem dessa região. Nós temos também, né, os ventos que vêm da Amazônia, né, poderiam ser barrados aqui pela serra que nós temos aqui, né, a plataforma do Tianguá, essa região todinha aqui. Então ela barra essa chuva, de forma que essa região aqui também barra a chuva que vem daqui. De forma que essa região aqui, ó, ela acaba ficando o quê? Mais seca, tá bom? Então aqui nós temos uma região bem mais seca do que essa região, determinando então o semiárido. Então o que acontece? Como você tem umas cadeias de montanha aqui, ó, cercando toda essa região, você acaba tendo menos chuva nessa região aqui. Tá bom, pessoal? Então aí um mapa mostrando, tá, o que acontece. Nós temos aí a Caatinga, que está essa parte toda em vermelho. Tá, pessoal? Então o estado do Piauí, aqui com a região de picos, mais ou menos dessa região aqui assim, né? Tá na parte mais alta. Temos aí Pernambuco também, né? Que tem um sertão, bem sertão mesmo, porque nós temos toda uma região aqui de quê? De barra-vento, tá? Então nós temos uma região que recebe pouca chuva, enquanto as demais recebem mais chuva. Ah, e Crateús. Crateús está mais ou menos aqui assim, né, se não me falha a memória. Ele está entre duas montanhas, então ele acaba também ficando aqui, se lascando, tendo um pouco menos de chuva, tá bom? Então, basicamente, é como os padrões em escala intermediária podem influenciar na biodiversidade, tá, daquele local. De certa forma, nós temos aí, então, tá, os padrões de escalas globais, né, que são a precipitação e a temperatura, eles determinam os biomas mundiais.
nós temos florestas tropicais, tá? E florestas caducifólias ou florestas decíduas nessa região aqui. E aqui nós temos a caatinga, tá? E a savana tropical ocorrendo mais ou menos nessa região. Vocês percebem, né? Nessa região aqui. Vocês percebem que esse mapa é um tanto quanto diferente do bioma brasileiro. Esse é um bioma, tá? Esse é um mapa diferente, tá bom? Eu, pessoalmente, tenho outros mapas, tá? Basicamente, a gente poderia dividir o mundo, tá? Segundo o Whittaker, né? De acordo com a precipitação anual, tá? E a temperatura média anual. Então, nós temos aí a precipitação anual, tá? Nesse gráfico em centímetros, não é milímetros. Então, vocês peguem esses valores aqui e multiplicam por 100, tá? Para vocês saberem em milímetros. Então, nós teríamos aí em torno de até 40 mil, né? Vezes 100 centímetros para milímetro, na verdade, multiplica por 10, né? Desculpe, não é isso? Então, se você colocar aí 1 centímetro, então teria até 4.000 milímetros de chuva, tá? Essa região tropical com altas temperaturas fariam as florestas tropicais. De forma que, se eu tiver pouca chuva e alta temperatura, nós temos aí as florestas sazonais, que são a caatinga, por exemplo, é uma floresta sazonal, que é decídua. Sazonal significa que ela tem sazonalidade, ela diferencia de uma época do ano para outra, né? Então, nós temos aí também a caatinga, uma estação seca bastante marcante nessa região. E nós temos também os desertos subtropicais, tá? Onde chove bem menos. Então, à medida que a gente caminha para temperaturas mais frias e com menor precipitação, você acaba tendo a tundra, a floresta boreal aqui, né, a floresta sazonal temperada com um pouquinho mais de chuva, mas um pouquinho mais frio do que a floresta tropical, né, que é a floresta sazonal, e a floresta pluvial temperada, em que eu tenho alta precipitação, mas eu tenho baixas temperaturas. Então você tem aí a determinação de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biomas mundiais, tá bom? Dado precipitação e temperatura. Ailton, a gente utiliza esses mesmos padrões para determinar os biomas brasileiros? Quase isso, tá? A gente utiliza a temperatura e precipitação, mas utilizamos também, tá, a parte de fitofisionomias, de fisionomias vegetais, que nós vamos falar, tá, daqui a pouco. Então, essas modificações, né, ao longo do tempo, tá, do clima, do padrão de clima, que cria os padrões, tá, mundiais. Quando eu falo clima, eu me refiro à precipitação e temperatura anual. Isso são os padrões climáticos globais, tá? Então, esses padrões dependem de como focamos a nossa atenção. Se eu focar, né, no clima, por exemplo, eu vejo precipitação anual e temperatura média anual. Se eu focar um pouquinho mais, tá, eu posso também determinar por tipo de fisionomia. E aí eu começo, então, a entrar numa outra escala. Mas eu não estou me referindo aqui, não estou dizendo o que é certo e o que é o errado. Os biomas mundiais são determinados hoje pelo clima, tá bom? Nós temos, então, por exemplo, que na tundra, e isso vai determinar uma característica bem interessante, que é a atividade biológica, pessoal. A tundra, como vocês podem ver nesse mapa, ela ocorre principalmente nas regiões de alta altitude, tá bom? Nós temos aí o Himalaia, os Andes, tá? E as regiões mais ao norte do mundo. Nós temos a temperatura ao longo do ano, tá? E vocês percebam que a maior parte do ano a tundra está congelada. Tem uma alta variação, uma alta amplitude térmica, tá? E a precipitação anual média é de 230 milímetros de chuva. Então, isso é a média, tá? Então, se vocês pegarem aí, isso implica no seguinte: a fotossíntese, tá? A vegetação só vai conseguir ficar verde e produzir fotossíntese no período mais quente do ano, mais ou menos em julho, aí, ó, tá bom? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, é da Groenlândia.
Como ocorre mais fotossíntese nessa época, a maior produtividade primária dessa área também ocorre nessa época. E aí, como as plantas são, né, elas que geram a produção, nós temos um pico de produtividade de floração, frutificação, né, de presença de aves e insetos nessa época do ano. Ah, mas professor, as plantas, por exemplo, elas perdem as folhas, secam ou às vezes até morrem, às vezes elas são até anuais nas outras partes do ano. Mas alguns mamíferos sobrevivem, tá, utilizando ou reservas ou comendo raízes que eles desenterram. Os insetos só atuam durante essa parte. Então, é isso que vocês mais têm que olhar de um bioma para o outro. Existe uma diferença muito grande, tá, na atividade biológica entre os diferentes biomas. Tá bom, pessoal? Nós temos espécies, por exemplo, os caribus, que migram para essa região, tá, para se alimentarem das plantas que nascem nessa época, que só crescem nessa época. Quando a gente pega a floresta boreal, que ela ocorre um pouquinho mais ao sul da região, né, da região da tundra, nós temos aí um pouquinho mais de precipitação, 310 milímetros anuais, tá, em média. Você tem aí um pouco maior, as temperaturas são um pouco maior, tá bom? Mas uma amplitude de temperatura também mais alta. Enquanto na tundra a amplitude de temperatura era de 28 graus, eu tenho que agora, tá, existe uma amplitude, uma variação de temperatura de menos 25 até mais ou menos 15 graus Celsius. Então a temperatura aqui oscila muito mais ao longo do ano. De forma que, como ocorre também nessa região e a radiação, tá, é mais alta nos meses de julho, tal qual a tundra, nós temos aí a atividade fotossintética, tá, assim como floração e frutificação, e o pico de atividade de aves, mamíferos e de insetos nessa aí mesma época. Tá? Vocês veem que na tundra nem a biota do solo é ativada em outras épocas do mundo, do ano. Já na floresta boreal, você tem aí uma ativação ao longo do ano com uma maior assíntota, uma maior presença de atividade também nos períodos mais quentes. Lembrando da aula passada que eu falo que existe uma relação entre produtividade, tá bom, e a temperatura. Lembra disso, né? As enzimas atuam mais rápido, tá bom? Então vocês têm aí nessa região, enquanto aqui você tem uma vegetação mais perene, né? Ervas perenes e pequenos arbustos, aqui você já começa a ter árvores, tá, maiores. Você tem aí, né, os pinheiros, tá bom? As sequoias nessa região, tá? Da floresta boreal e floresta temperada perenifolia. Em outras palavras, ela é sempre verde, ela não perde as folhas. Nós temos aqui, então, uma floresta também decídua, ela ocorre um pouquinho, né, uma porção um pouco diferente, um pouco mais baixo, mas sempre em contato com as regiões oceânicas, tá bom? Existe uma marcada também variação de temperatura e, novamente, nós temos ainda, né, como está ocorrendo numa região em que a radiação solar varia muito ao longo do ano, nós temos aí que o pico de fotossíntese, floração e frutificação, de atividade de mamíferos, aves e insetos ocorre principalmente nos meses de julho, tá bom? Você tem que lembrar que a maior parte das aves migram para essa região nesse período, tá? Então, nós temos aí que a precipitação já aumenta, tá bom? Que nós temos 810 milímetros de chuva, principalmente por estarmos falando de uma região que ocorre próximo, tá, às regiões oceânicas, recebendo correntes oceânicas que trazem essa chuva. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos aí, então, para agora a nossa nova próxima floresta, que é a floresta temperada. Você já vê que a floresta temperada também ocorre aí na América do Sul. Tá? Nós temos aí algumas regiões do Brasil e da própria África, tá bom? Na região ali próxima à África do Sul. Tá bom, pessoal? E também aqui na região próximo, tá, à Turquia, né? E a região ali dos Emirados
árabes, tá bom? A gente tem aí uma porção também que ocorre ali naquela região. O que ela tem de vegetação? Ela é principalmente, né, uma pradaria, né? Nós temos os campos sulinos, tá bom? A pradaria temperada, os campos sulinos são um exemplo desse bioma, ela é formada principalmente por gramíneas, com uma acentuada também e marcada variação sazonal, o que faz com que você tenha uma vegetação graminosa verde em uma época, mas não em outra, tá? Nós temos aí, então, essas porções de pradaria, são os campos sulinos, tá? A biota do solo também tem uma atividade maior nessa época, tá, pessoal? Ficou claro? Então, nós temos aí as pradarias, os campos. Vocês observam que quando eu falei pradaria temperada, eu não falei campos sulinos, eu utilizei, né, a terminologia de bioma mundial, pradaria temperada, né, que seria os campos do Rio Grande do Sul, e se eu fosse chamar o bioma brasileiro, eu falaria o campus, tá? O bioma de Campos, que é, tá, um bioma presente na região sul, com marcada também variação entre inverno e verão, tá bom, pessoal? É claro, no nosso caso, o gráfico estaria com dezembro nessa região e não tá com julho. Isso é para o hemisfério norte. Para o hemisfério sul, nós teríamos aqui dezembro nessa região como o mês mais quente, tá? Temos aí também os desertos frios que ocorrem nessas regiões aí, tá? Nós temos, mas Ailton, por que é frio? Tá a 30 graus de latitude, né? E aí eles também, né, recebem Desculpa, nós temos aí a Patagônia, é um dos desertos que menos chove no mundo, com uma precipitação média de 380 milímetros. Tá? A Patagônia pode ficar aí até mais de 7 anos sem chover, tá bom? A Patagônia, algumas das regiões que ainda, né, desse deserto aqui, que ainda se apresentam verde, elas podem estar simplesmente recebendo água, tá, das correntes marítimas que recebem pela manhã. E, de novo, nós temos aí, né, nesse caso ele está mostrando essa região aqui, nós temos que para essa região, para a região sul, nós teríamos um gráfico com a data de dezembro aqui como a região mais produtiva, com fotossíntese, floração, frutificação. E nesse caso, os mamíferos, como a temperatura ela já está acima de zero, né? Assim como aqui na pradaria, nós temos uma atividade de mamíferos quase ao longo do ano, uma atividade constante, tá bom? Já alguns insetos e a biota do solo, nós temos aí, tá, uma certa sazonalidade. Nós temos os desertos quentes, como o deserto do Saara, tá bom? E o deserto de Simpson, na Austrália. Eles têm uma elevada temperatura com baixa variação ao longo do ano, tá? E a precipitação não passa de 150 milímetros de chuva anualmente. Tá bom, pessoal? Nós temos aí que a fotossíntese ocorre ao longo do ano. O problema aqui não é luz, tá? O problema, de certa forma, aqui não é quantidade de luz, mas sim falta de precipitação. Tá bom? Da mesma forma, aqui também não é tanto o problema, não é luz, tá? Talvez aqui na região da Patagônia, sim, um pouquinho de luz, mas nessas regiões aqui de cima, nem tanto, tá? É claro que a gente tem estação de crescimento, algo bem determinado, mas ali também é a falta da água, e aqui da mesma forma, a falta d'água, tá bom, pessoal? Nós temos aí, os mamíferos, eles se mantêm mais ou menos ao mesmo tanto ao longo do ano, até porque nós não temos muitos animais migratórios nessas regiões, tá? E nós temos aí uma acentuação das atividades nos períodos em que chovem, tá bom? E aí vai depender de deserto para deserto. Temos o chaparral, tá? Eu nunca vi esse bioma, tá? É um dos biomas que eu tenho curiosidade de ver. Nós temos aí na Califórnia, o chaparral da Califórnia, tá bom? E nós temos aqui, próximo da Argentina, do Chile, ali na Argentina e Chile, um pouquinho de chaparral também. São arbustos baixos e plantas herbáceas, o que levou muita gente a chamar também o cerrado de chaparral, tá? Mas não é
consenso isso, tá bom? Então nós temos aí uma maior atividade de dezembro a janeiro, tá bom? Dependendo do local, nós não temos uma variação tão grande. Tem uma precipitação de mais ou menos 420 milímetros e uma variação de temperatura baixa. Você vê que a atividade biológica ela se mantém mais ou menos, tá, constante ao longo do ano. Temos aí a caatinga e a savana tropical, né? Quando eu digo savana tropical, todas duas estão no mesmo barco, tá? Savana tropical ou neotropical savana, como é dito em inglês, nós temos o cerrado e a África, né? As savanas africanas, tá? Então, nós temos uma sazonalidade marcada nesses locais, que é a precipitação se concentrando principalmente, tá, nos meses, isso aqui, para a região do Cerrado, né? Isso não se aplica, isso aqui para a África. Lembrando que para a gente, né, da Caatinga, a precipitação estaria mais ou menos de janeiro a março, né, mas a gente teria uma curva também da mesma forma, com uma sazonalidade marcada de concentração de chuvas. No Cerrado a gente teria algo começando aqui em outubro e indo até fevereiro, né, que é a sazonalidade também até março, mais ou menos, abril, né, começando talvez em dezembro, não em novembro, dezembro, e indo até mais ou menos abril, de sazonalidade de chuva, de precipitação nessa época, com uma marcada sazonalidade nos meses mais frios, em junho, maio, junho, julho e agosto, seriam os meses mais frios nessa região. Então depende se está no norte ou no sul, mas a ideia é que sempre tenha uma sazonalidade. Interessante, né, que a Caatinga, se fosse para pegar ela, não teria essa variação tão grande, é uma variação um pouco menor, tá bom? Mas o Cerrado também teria essa variação bem menor também, uma variação aí em torno de 12 graus no máximo, tá? No máximo de 10, 12 graus, que seria a variação. E aí a gente tem então talvez um pouquinho de pico, né, de atividade onde ocorre a precipitação, tá bom? Interessante falar o que determina uma savana, né? É a presença de arbustos arbustos e árvores com gramíneas esparsas. Então eu teria árvore e eu teria um espaçamento com gramínea, um estrato. E nesse caso a palavra extrato é com S, não o extrato de tomate, né, que vocês conhecem, que é com X. Então o extrato a disposição das camadas aí teria um estrato com a presença de gramíneas, tá bom? E herbáceas. Então isso marca as savanas. Isso é característica de ambiente savanoide, tá? A caatinga, ela pode ser considerado também um chaparral, alguns consideram ela floresta, que é chamada até de floresta branca, mas alguns consideram ela também uma savana, tá? Uma savana seca. Então, é complicado determinar a caatinga do ponto de vista, tá, mundial, embora de forma geral ela tenha sido chamada como Tropical Dry Forest. E aí a palavra Dry Forest, né, nos remete à floresta seca, tá bom? Ou White Forest, que é a floresta branca, dado que as árvores ficam brancas, esbranquiçadas durante o período da estação seca em que elas perdem as folhas, tá, pessoal? Nós temos então, né, e aí é bem interessante vocês observarem todos os outros gráficos, né, de atividade biológica. Você tem pelo menos um período de ano em que alguma coisa ocorre com maior frequência, floração, alguma coisa do tipo. E quando nós chegamos aí em floresta tropical, né, ou floresta tropical sempre verde, como a nossa floresta amazônica e a Mata Atlântica, nós temos aí que a atividade biológica se mantém durante todo o ano. Por quê? A variação de temperatura é muito baixa e chove praticamente o ano todo. Nós temos aí mais de 2.000 milímetros de chuva, tá, ao longo do ano, acumulado em uma região, por exemplo, de Iquitos, no Peru. Então, pessoal, é marcada por árvores extremamente altas, tá? E tem uma fauna muito grande de mamíferos, aves, anfíbios e artrópodes.
Tá bom, pessoal? E a atividade biológica é constante o ano todo. Se a radiação solar, lembrem-se, a atividade biológica vai estar sempre relacionado às variações de temperatura e precipitação ao longo do ano. Se ocorre sazonalidade, é provável que as atividades biológicas vão estar também relacionadas a essas variações sazonais de temperatura e pluviosidade. Quando a gente fala de padrões de escalas, né, menores, nós começamos então a lidar com as fitofisionomias dentro dos biomas brasileiros. Eu trago isso aqui porque eu vou falar da caatinga também, relaxem, tá? Em cima aqui nós temos uma foto da caatinga. Se vocês observarem, tá? A foto não é tão boa, mas se vocês observarem aqui nós temos um vale que está mais verde, tá? Então, dado as padrões de pequena escala, dado que aquele vale é mais úmido, a vegetação lá é diferente dessa região das porções mais baixas, que é a caatinga, tá? A caatinga arbustivo-arbórea, chegando a alguns pontos em que temos a exposição de rochas, como estamos aqui, tá? Em que nós podemos ter simplesmente uma comunidade de cactáceas. Quando falamos de cerrado, não é tão diferente. Nós temos vegetação de campo, tá? Com pouca presença ou quase nada de arbórea, tá bom? E esses campos dependem, alguns deles são determinados pelo tipo de solo, e as vegetações savanoides, em que eu tenho um intermediário de vegetação de herbácea com a presença de algumas árvores, chegando na formação florestal. Então nós temos aí 15 subtipos de vegetação, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Tá faltando um aqui, deixa eu ver qual que é. Que eu não sei qual que é agora, mas seriam 15. Tá? Eu não estou conseguindo lembrar qual que é. Eu tenho que olhar no Ribeiro e Walter. Mas o que é mais interessante é que essas formações savânicas, além de ser determinadas pelo solo, tal qual na caatinga, a caatinga também determina se é floresta ou solo. Se o solo é raso, ele não vai sustentar uma vegetação florestal alta. Se tem pouca pluviosidade, tá? Eu não vou conseguir sustentar também florestas. Então, você tem uma variação diferente aí. Tem você tem que sempre lembrar que é sempre solo e precipitação normalmente que determina. E, né, vai determinar o tipo de fisionomia que vai acontecer em cada um dos locais. Embora eu tenha várias fisionomias, isso aqui é simplesmente um bioma só. Pois, de forma geral, a precipitação, tá, e a temperatura desse local varia pouco. O que vai fazer a diferenciação é que o solo vai drenar mais rápido, ficando menos ou muita água, tá bom? Em cada um dos tipos, ou ele ser mais fértil e não ou pouco fértil, tá? Na caatinga, da mesma forma, nós temos aí vários tipos de vegetação, de forma que eu posso determinar a caatinga arbórea, uma caatinga arbustiva, a mata seca e o carrasco, tá? Que é aquele velho caso das novelas em que mostra o cara correndo atrás do bezerro, dos carrascos, que é uma caatinga bem espinhenta. Não que essa aqui não seja, que é a caatinga arbustiva. Tá? Eu posso colocar para vocês depois um texto falando dos tipos de caatinga. Vocês vão aí encontrar várias fisionomias dentro da caatinga. Ao contrário do cerrado, o cerrado está muito bem determinado. Isso aqui, ó, a revisão de Ribeiro e Walter fala muito bem disso. Na caatinga eu não tive muito contato ainda, tá, para poder falar para vocês da mesma forma que está aqui no cerrado. Ou eu ainda não encontrei. Tá? Tem um estudo que fala de fisionomias, que é bem detalhado, mas não tão detalhado quanto esse. Tá bom? Então a gente poderia aí ter até algo que poderia ser um estudo futuro, trazendo isso aí mais detalhadinho, mais desmiuçado para a gente. Tá bom? A gente tem a caatinga arbórea, onde ocorre também, ó, vocês têm aí a carnaúba sendo desenhada aí nessa região. Tá? Bem, quando a gente pega, né, o cerrado, aliás, o semiárido, a gente vai ter aí
fitoecologias de acordo com a região, tá bom? Então nós temos cada uma, isso aqui para o Ceará, nós temos mata seca do cristalino, nós temos caatinga do cristalino, que vai ser determinada por quem? Simplesmente pelo tipo de solo, tá bom? Pela região, se tem montanha ou não naquela região, porque a montanha ela vai funcionar como a forma de barla e barra vento, tá bom? E a profundidade do solo e precipitação. Então vocês veem que essas determinações elas ocorrem principalmente, tá, por solo e precipitação local, tá bom? Então, olha só que bacana. Nós temos aqui a Serra da Ibiapaba, tá, e a da Meruoca. Vocês veem que essas regiões mais altas, elas acabam determinando o quê? As regiões mais florestais em cima dessas regiões, porque elas barram a umidade e onde ocorre a maior parte da precipitação, tá? Mas a gente tem que lembrar que um lado da serra ocorre maior precipitação, enquanto do outro chove menos. Então, mesmo dentro da mesma serra, eu tenho diferenças locais da questão, tá, de precipitação e logo da flora e da fauna. Tá bom, pessoal? Bem, os padrões temporais, tá, de condições e recursos, ele acabam mudando também, ele pode mudar de variar de escala para escala. Até agora eu falei para vocês do padrão de escala, tá bom? E não do padrão temporal. Falando um pouquinho de padrão temporal, eu quero que vocês observem esse vídeo e é um rato em decomposição, e nesse caso eu vou mudar a escala para uma escala local. Olhando para esse rato e olhando para a comunidade local que vai viver nesse rato, ela vai variar de hora em hora. Então, esse é um videozinho, né, de mais ou menos 2 minutos, que vocês podem perceber aí, ó, é um rato em decomposição. Então, nos próximos, em 2 minutos, vocês vão vendo esse rato sendo decomposto. Vocês veem aí a atividade bacteriana, ele inchando devido à presença de gases, tá? Vocês vão ver já começando ao fundo, né? Lá no fundo, os fungos já desenvolvendo neles, tá? Então, assim, a comunidade está variando ao longo de horas. Existem bactérias que toleram certo grau de certo pH dentro do organismo e outras que não toleram. Então, olha lá, isso é um fungo, tá? Porque ele está digerindo o animal, se alimentando, né, desse animal, e ao mesmo tempo ele está produzindo os esporos de frutificação. Olha para vocês verem, já tem alguns vermes, né, alguns insetos aí se alimentando, como vocês podem ver ao fundo, né, mais fungos surgindo. Então, a natureza, né, e a gente vai falar depois, mais à frente, se tudo der correr bem, der tempo, nós vamos falar um pouquinho da questão, tá, de ciclos biogeoquímicos. E aí a gente fala um pouquinho do ciclo do carbono e do nitrogênio, tá bom? Que são 2 ciclos muito importantes. Já deu para entender, né, pessoal? O que acontece aí com o nosso pequeno camundongo, tá? Então, no fim, ele está praticamente só fungo, tá? 10 dias depois, e a fauna vai mudando, a comunidade vai mudando de tempos em tempos, tá? Vamos aí para o nosso próximo slide. Deixa eu mudar aqui. Então, nós temos aí, então, né, os padrões de escala. Vocês viram em 10 dias como a fauna muda, tá bom? Em um roedor. Mas olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é mais na época da glaciação, o arquipélago malaio, tá? Então nós temos aí Sumatra, a ilha de Sumatra, Tailândia, Bornéu. E o que vocês estão vendo em marrom aí era onde vinha a plataforma continental. Em outras palavras, onde tinha terra. Então o marrom é onde tinha terra antes da... durante o período glacial, quando a terra estava muito gelada.
quando a Terra estava muito fria, o oceano, tá, tinha um nível aí abaixo do atual, em torno de mais ou menos 200 metros, tá bom? Então, a profundidade do oceano era abaixo, né, do nível atual, de forma que eu tinha aí uma plataforma continental muito mais exposta. Tá bom, pessoal? Então, isso muda tudo a distribuição de organismos nessas regiões. Aqui, por exemplo, a gente tem duas espécies, tá, da região norte. O Pinus strubus, na A, e a faia, Fagus grandiosa. Então, você tem aí, tá bom? Ao longo de anos, como é que se sabe se essas espécies ocorriam ou não nesses locais? Há aproximadamente 10 mil anos, tá, a faia ocorria nessa região, até essa região aqui. Hoje, ela ocorre só dessa região aqui para cima. Por que isso? Porque a faia precisa de clima frio. Tá? Então, como aqui era frio durante a glaciação, ela conseguia chegar aqui. Elton, mas como é que você sabe que ela ocorria aqui? A faia produz pólen. Uma vez que ela libera o pólen, esse pólen cai no chão. O processo, né, de fossilização, ele acaba ficando no solo ali. Esse pólen, ele não é consumido. Muito do pólen fica retido no solo. E aí os biólogos vêm, tá, pegam amostras de solo, aí a 10, 12 metros de profundidade, ou às vezes até mesmo superficial, dependendo da região, dependendo do tipo, da escala, se aquele solo é sedimentar ou não, né, de como ali ocorre os processos de deterioração. E aí eles fazem uma análise e determinam, porque o pólen de uma planta é como se fosse a identidade dela. Cada planta tem um tipo de pólen. E dá para você detectar qual é a espécie olhando o pólen que estava ali, fossilizado. Então, mais ou menos há 10 mil anos eram encontrados pólen até nessa região aqui. Como assim, Ailton? Mas como é que você sabe que é 10 mil anos? Bem, nós olhamos, né, a meia-vida de alguns elementos, nos mostram que se um elemento está em meia-vida e a vida dele é de 20 mil anos, ele está em meia-vida e ele se encontra nessa região aqui, então essa região tem 10 mil anos. Então, se ele é encontrado junto, então o pólen tem 10 mil anos que estava ali naquela região. Então, datando aí os locais, cada um dos locais. É mais ou menos isso, tá, pessoal? É bem complicado esse tipo de ciência, é o que nós brincamos que é o hard science, tá? Então, vocês têm aí, por exemplo, o Pinus, que ele ocorria há 13 mil anos até nessa região. Hoje ele se distribui somente até nessa região aqui, tá bom? Que é essa última faixa, também relacionada à temperatura e precipitação. Em escala temporal um pouco mais curta, né? Eu falei de uma escala rápida, bem curtinha, tá? Que é a do camundongo. Falei de uma escala em tempo geológico, 10 mil anos, e agora eu falo de uma escala intermediária, como no caso, né, essa ilha do Japão, em que mostra a diferença em anos. Tá? Nós temos regiões em que o solo está totalmente descoberto, ocorre a colonização, depois de 16 anos de idade, começa a ocorrer começa a ocorrer a colonização por novos organismos, lembrando que essa ilha é uma ilha vulcânica, tá? Então, de acordo com a idade do ambiente, então eles olham quantos anos faz que essa lava foi derramada nesse local. Então, tem 125 anos alguns locais aqui, tem derrame de lava com 37 anos, tá? Com 16 anos, e aí eles estudam cada uma das comunidades, de forma que eles determinam a sucessão ecológica em uma escala temporal. Então, como os padrões temporais determinam condições e recursos necessários para a sobrevivência de uma espécie. Lembrando que uma espécie, muitas vezes, vai abrindo espaço para outra, mudando as condições e recursos necessários para a sobrevivência de uma espécie. Nós temos, por exemplo, os líquens. Tá? Não sei se vocês lembram da época do colegial que vocês estudavam, muitos líquens liberam ácidos em pedras, rochas, pedras não, né? Falando pedra para geografia é de matar, né? Em cima de rochas, e aí esses líquens acabam consumindo, tá? Deteriorando aquela rocha, liberando alguns componentes minerais que não estavam disponíveis previamente.
Então ele vai iniciar um processo de colonização. Ele inicia o processo de colonização e permite a chegada de novas espécies. Tá bom, pessoal? Olhando para o Brasil, nós temos então, né? O que acontece? O Brasil. Opa, tá faltando uma imagem aqui, pessoal. Desculpe. Eu vou abrir o ArcGIS aqui. Vou dar um ESC. Vou dar um ESC e vou colocar para vocês. Na verdade, não está aparecendo a minha imagem, era para aparecer. Eu vou abrir o ArcGIS, tá? Para a gente poder falar um pouquinho aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vocês não devem estar vendo nada aí nesse momento. Deu foi pala nas minhas imagens tudo. Eu vou abrir o ArcGIS aqui mesmo. Vou mostrar para vocês aí, pessoal. Então, deixa eu apresentar agora para vocês uma janela. Cadê meu ArcGIS? Ainda não apareceu para mim. Certo. Abriu aí, tá beleza? Então, olhando aí para vocês, né, vou colocar para vocês agora, nós temos, apresentar agora uma janela minha, ArcGIS. Tá? Desculpa aí, pessoal, como a imagem sumiu, a gente pega daqui mesmo. Tá dando para ver aí, pessoal? O ArcGIS? Pessoal? Tá de boa, professor, tá vendo aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos aí a distribuição dos biomas brasileiros. Tá? Esse mapa foi eu que fiz. Tá? Quem já fez as aulas de geografia aí sabe que, na verdade, vocês estão aprendendo no QGIS. Tá bom? Então, você tem aí os biomas brasileiros. Nós temos 6 biomas. A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, o nosso bioma daqui no semiárido, né, o predominante aqui, a Mata Atlântica e o Pampa, tá, que são os campos sulinos. Tá bom? Eu falei aquela hora campos, né, corrijam aí, que são os pampas. Não são campos, são pampa. Então, se a gente pegar aí, esses biomas são determinados pela fisionomia, ou seja, o tipo de vegetação que ocorrem, e pelo clima de cada uma das regiões. O Brasil é um país com escalas continentais, então ele apresenta aí múltiplos biomas. Se você for para a escola do Coutinho, tá? Que é um dos caras que trabalha com bioma, ele tem até algumas publicações em que ele cita que deveria ter mais biomas. Eu não gosto muito dessa ideia, porque mais biomas significa que você vai ter biomas minúsculos. E quanto menor uma área, mais difícil a política pública para a conservação. Tá? Nós temos aí problemas de conservação gigante na Amazônia desse tamanho. Imagina se eu falar para você que nós temos um biominha desse tamanho aqui, ó. E aí o cara vem cá e descobre que aqui tem um minério novo que surge aí no mundo para fazer celular agora. Então esse bioma vai para o pau. Tá bom? É muito difícil você conservar. Isso implica em mudanças nas políticas públicas de conservação, tá? E muito mais coisas. Então, trabalhar bioma, isso é uma ideia, tá? Mudar os nomes de biomas e transformar em mais biomas, eu não acho sensato. Eu acho muito melhor hoje deixar aí a ideia de fisionomias. Tá bom? Vocês vão ler aí que eu vou colocar uma apostila também do IBGE, que ele traz toda a história, né, e é escrito para a geografia mesmo, por geógrafos. Ele vai trazer toda a história de como que surgem as fisionomias, o que é região, o que é bioma, tudo isso muito descritivo, com bastante detalhes, cada um dos autores, até Abir Saber, lá em 1957, até antes disso, tá bom? Então eles vão trazer cada uma das definições, tá? Eu não sou muito bom nessa parte, tá? Confesso para vocês. Voltando para a nossa aula, nós temos então, tá? Tomara que não tenha dado problema. Na verdade, meu Office não está respondendo, que é uma maravilha. Vou dar uma olhada aqui, meu Office fechou, ele está reabrindo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu último slide, que eu vou pegar para vocês e transmitir para vocês agora. Eu vou transmitir para vocês, parar de transmitir e apresentar agora a minha janela, que é este aqui.
Uma vez que vocês viram os biomas, né, que é esse, tá dando para ver aí já, né? Então, olha que bacana. Existe modelagem para prever o que vai acontecer com o clima futuro, né? Tá todo mundo vendo aí esse gráfico, esse slide? É o nosso último slide da aula hoje, tá, pessoal? Então, se vocês olharem aí, nós temos aí a distribuição atual do bioma. Nós temos a savana aqui, né? A caatinga aqui, o Pantanal, que ninguém sabe se é um bioma ou não, tá? Tem até discussões se seria um bioma ou não. Eu concordo que é um bioma pelo regime hídrico que tem na região, tá bom? Mas aqui nesse mapa vocês veem que ele nem ocorre, tá? Porque ele é considerado uma savana por muitos. Temos aqui a floresta tropical e aqui, tá, as gramíneas. É um mapa. Se vocês olharem, mas não é ideal, não é igual. É claro, aqui ele não segue a mesma definição de bioma do IBGE. Isso aqui é um artigo publicado, tá, em 2007, na Geophysical Research Letters, em que ele fala quais são as projeções futuras da mudança de vegetação dadas as mudanças climáticas globais. O cenário A2, que é chamado, né, esse chamado cenário A2, é um cenário em que nós temos 860 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Então, nós temos 860 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Né? Atualmente, nós temos aí em torno de 400, 410 para o ano de 2100. Com essa proposta, nós temos que a caatinga ela praticamente desaparece, tá? E, na maior parte dos cenários, ela reduz muito, se tornando deserto ou uma vegetação semidesértica. Tá bom, pessoal? A minha aula termina por aqui. Eu falei para vocês como esses padrões, né, acabam determinando a atividade biológica, a aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e leiam o capítulo para mais informações.